tuned in. Quando eu era menino, o bosque dos 100 acres parecia maior por dentro do que por fora, como se cada trilha de folhas úmidas se multiplicasse enquanto eu a percorria e cada árvore escondesse não apenas sombra, mas uma intenção bondosa, um ouvido disposto, uma risada pronta. E eu caminhava entre os troncos com a certeza feliz de que não estava só, de que nunca estaria, porque bastava chamar e eles vinham. Ou com sua barriga redonda e sua voz pensativa de mel derramado devagar, Leitão tremendo de gentileza até quando concordava comigo, Tigrão saltando como se o próprio ar tivesse sido inventado para ele, Coelho organizando o caos alheio com uma impaciência amorosa, Corujão tornando tudo mais sério do que precisava, Bisonho transformando a tristeza em um tipo estranho de companhia, e todos me conheciam como se eu tivesse sido esperado desde sempre. Todos me perguntavam como eu estava, todos. Ouviam minhas pequenas dores com a solenidade que o mundo dos adultos negava às dores pequenas, e talvez por isso eu os amasse tanto. Porque quando eu dizia que algo tinha dado errado em casa, que o jantar fora silencioso demais, que mamãe passará o dia inteiro deitada sem abrir as cortinas, que papai me olhara como se eu fosse uma cadeira fora do lugar, eles não riam, não mandavam que eu fosse forte, não diziam que meninos crescem e esquecem, mas me reuniam no meio do bosque, perto da árvore de pô, perto do barranco de Bisonho, perto do trecho do rio onde a água corria escura e muito fria, e juntos pensávamos em soluções amáveis, delicadas, soluções de amigos, ainda que por vezes saíssem um pouco tortas, um pouco excessivas. Como tudo que nasce de criaturas que nunca precisaram responder à lei humana. Se papai gritava demais, Coelho dizia que talvez fosse melhor enterrá-lo um pouco, só até a cintura, para que se lembrasse da importância de ficar parado e escutar o vento. E Tigrão gargalhava, dizendo que um susto na hora certa melhora qualquer humor, enquanto Pô, coçando a cabeça com a gravidade dos que levam o mel e a vida igualmente a sério, sugeria que os sons grandes podem ser substituídos por sons menores se a boca que os faz estiver ocupada, talvez com um tecido, talvez com terra, talvez com um pote. E todos riam, até Leitão, num riso fininho e assustado, como se aquilo fosse só brincadeira, e eu ria também, porque no bosque tudo era brincadeira antes de deixar de ser, tudo era solução doce antes de ganhar peso de pedra. Tudo era imaginação até o instante exato em que a imaginação resolvia tocar alguma coisa de verdade. Lembro de mamãe à janela, muito branca, os pulsos finos apoiados no peitoril, olhando para a mata como quem escuta vozes ao longe e se recusa a admitir que as escuta. E eu corria para contar a Pô que ela estava triste de novo, mais triste do que uma nuvem carregada, mais triste até do que bisonho nas manhãs de chuva. Pô dizia que a tristeza pode ser enganada se receber alguma coisa para fazer, então fomos colher flores que cheiravam a ferrugem molhada na parte mais funda do bosque, flores de pétalas grossas, quase carnudas, que deixavam um sumo avermelhado nos dedos. E fiz para ela um ramalhete tão apertado que a fita cortou meus dedos, e quando entreguei o buquê, mamãe olhou para mim de um jeito estranho, um jeito tão cansado que parecia vir de um lugar embaixo da pele, e perguntou onde eu havia achado aquelas plantas, por que não cresciam no jardim nem na beira da estrada, e eu disse, naturalmente, que Pô e Leitão tinham me ajudado, e então seu rosto mudou não por medo, mas por uma dor funda, amarga, talvez pior do que medo, como se minha resposta fosse mais uma gota numa jarra que já transbordara há muito tempo. Ela se ajoelhou diante de mim, segurou meus braços com força demais, força de gente à beira de alguma coisa, e sussurrou que eu precisava parar com aquilo, que eu já não era mais um bebê, que não havia urso nenhum, nem porco nenhum, nem tigre, nem burro falante. Só árvores e barro e um menino cada vez mais esquisito. E eu me ofendi tão profundamente que nem consegui chorar de imediato, porque era uma ofensa dupla. Ofensa a mim e ofensa a eles. E quando contei no bosque o que ela dissera,
Silêncio que caiu foi denso como uma encharcada, até Bisonho ergueu a cabeça, e Tigrão parou de pular, e Coelho esfregou as patas dianteiras com nervosismo, e Corujão declarou, com a solenidade que reservava a catástrofes e soletrações, que pessoas que recusam o que é verdadeiro às vezes precisam aprender por meios mais vívidos. Eu não compreendi tudo, não naquele momento, mas compreendi o bastante para sentir um calor ruim no estômago, um calor de vergonha ferida transformando-se em vontade. E naquela noite ouvi mamãe e papai discutirem atrás da parede fina do corredor, ouvi meu nome repetido, ouvi palavras como médico, internato, surto, ouvi mamãe chorar de um jeito abafado como se não quisesse que a casa inteira soubesse. Mais tarde papai entrou no meu quarto cheirando a tabaco, chuva e raiva contida, sentou-se na beira da cama e disse que no dia seguinte eu iria embora por um tempo, para um lugar bom, um lugar onde homens de jaleco me ajudariam a distinguir o que é real do que não é. E quando ele falou real fez um som de quem cospe. E naquele instante, juro, ouvi do lado de fora da janela o riso leve de Tigrão misturado ao farfalhar das folhas, e alguma coisa em mim se partiu de modo tão limpo que quase doeu. Menos do que deveria, porque entendi, com a certeza absoluta que só as crianças e os doentes possuem, que eles queriam arrancar meus amigos de mim, arrancá-los como se arranca unha. E eu não permitiria, não depois de tudo que o Bosque tinha feito por mim, não depois de todas as tardes em que o mel e as conversas me salvaram de um silêncio pior do que a morte. Então saí pela janela, corri descalço pela relva molhada, e eles já estavam me esperando entre as árvores, todos, imóveis, muito atentos, seus olhos brilhando em alturas diferentes, e foi Pô quem me disse primeiro, com aquela calma que eu sempre confundi com bondade pura, que certos potes só deixam de ser perigosos quando se quebram. E foi Coelho quem explicou melhor, desenhando na terra com um graveto, como um corpo adormece depressa se a cabeça encontra o canto certo de uma pedra. Foi Bisonho quem observou, sem alegria, sem horror, apenas com a resignação de quem descreve o tempo, que algumas pessoas morrem antes de perceber o que aconteceu, e que isso talvez fosse gentil. Já Leitão choramingou que não queria ver, mas concordou que o amor às vezes exige firmeza. Voltei para casa com lama até os joelhos, um graveto afiado na mão e o coração batendo tão rápido que parecia querer sair pela boca. E não me lembro com nitidez do que veio em seguida, apenas de fragmentos muito claros separados por um nevoeiro quente. A porta entreaberta do quarto dos meus pais, a luz fraca da lamparina, o perfil de papai inclinado sobre a cama, mamãe finalmente dormindo, o som molhado e curto quando a pedra decorativa da lareira encontrou sua têmpora, um som obsceno pela falta de grandiosidade, como se a morte pudesse caber num barulho tão pequeno. Depois o grito de mamãe, os dedos dela arranhando meu rosto, sua camisola rasgada no ombro, o graveto que eu nem sabia que ainda segurava entrando onde não devia entrar, uma vez, duas, talvez mais, e o quarto inteiro cheirando de repente a ferro, leite azedo e lençol quente. E eu de pé, ofegante, com um zumbido nos ouvidos, enquanto do corredor me parecia ouvir Pô cantarolando alguma coisinha sobre dias difíceis ficarem menores quando partilhados. Depois vieram homens, lanternas, vizinhos, mãos me arrancando da casa, vozes assustadas, e eu repetindo que não estava sozinho, que não tinha feito tudo sozinho, que eles haviam me ajudado. Quanto mais eu explicava, mais os rostos endureciam, mais os olhos se enchiam daquela compaixão dura que vem antes do confinamento. E por algum tempo vivi em quartos brancos onde o sabão cheirava mais forte do que a comida, onde os homens falavam baixo perto de mim como se meu nome fosse ferida aberta, e me davam remédios que deixavam os contornos do mundo moles, mas mesmo ali o Bosque sobrevivia, não inteiro, nunca inteiro, porém suficiente. Pô sentado no canto da janela com as patas cruzadas, esperando, Leitão debaixo da cama, tremendo ao ouvir Chaves.
bisonho na poça do pátio, refletido na água cinzenta, tigrão nas barras da grade, sorrindo grande demais, e eles me diziam para ter paciência, para guardar força, porque os adultos sempre se cansam antes das coisas que amam, e estavam certos, porque um dia houve fogo, correria, alguém esqueceu uma porta aberta ou quis esquecê-la, e eu fui para a mata, de volta à única casa que jamais me expulsara. Os anos ali não passaram como passam para os homens das cidades. No bosque o tempo mofava nas bordas e depois caía em pedaços, e eu cresci entre raízes, chuva, musgo, feridas mal fechadas e risos conhecidos, ainda feliz por muitos trechos, ainda capaz de brincar, de construir pontes de graveto sobre o riacho, de ouvir as reclamações dramáticas de bisonho, as perguntas ansiosas de leitão, os planos excessivamente detalhados de coelho, as histórias cheias de palavras tortas de corujão, a fome de mel de pô, os pulos de tigrão, e se por vezes eu também escutava outro tipo de som, um som de botas na lama, de cães ao longe, de meu próprio estômago reclamando por dias. Eu preferia não dar demasiada atenção, porque a realidade não entra de uma vez quando se vive sozinho tempo bastante, ela infiltra, fina, como água por madeira empenada, e só muito depois você percebe que a casa inteira apodreceu. Comecei a notar primeiro nos intervalos, naquelas pausas entre uma aventura e outra, quando o silêncio permanecia longo demais e os personagens demoravam um pouco a surgir, como se precisassem ser montados de novo. Vi então minhas mãos, não mais mãos de menino, mas de homem, rachadas, sujas, as unhas negras de terra, os pelos grossos dos braços, o cheiro do meu próprio corpo azedo de chuva velha e febre, e por um segundo o bosque parecia perder o contorno de maravilha e virar apenas mata úmida. Troncos encardidos, cogumelos podres, um abrigo improvisado com tábuas carcomidas e lonas roubadas, mas logo Pô me chamava para procurar mel ou tigrão surgia atrás de um carvalho, e a borda ruim do mundo fechava de novo, delicadamente, como pele cicatrizando sobre pus. Algumas vezes entravam pessoas na floresta, lenhadores, caçadores, rapazes apostando coragem, crianças mais velhas já o bastante para o deboche e novas demais para o medo verdadeiro, e eu me escondia com meus amigos entre as árvores, observando, rindo baixinho dos modos desajeitados com que Coelho descrevia estratégias de expulsão ou de como o Tigrão sugeria, sempre alegre, saltar sobre eles só para ver os olhos arregalados. No começo eu os evitava, apenas isso, fazia barulhos em pontos distantes. Para que recuassem, deixava bonecos de graveto pendurados, imitava vozes. Até mesmo o Corujão achava a teatralidade excessiva, mas funcional. Porém certas pessoas têm o dom terrível de insistir onde não são chamadas. E então a linha entre brincadeira e solução amável começou a borrar de modo tão leve que por muito tempo não notei o quanto já a havia atravessado. Um rapaz que ria alto demais de rastros perto do rio acabou com a perna presa numa armadilha para javalis que Coelho jurava ter sido uma obra de engenharia preventiva. Um casal que viera procurar cogumelos e se beijava contra o velho carvalho escorregou barranco abaixo depois que Tigrão, segundo ele mesmo, apenas quis assustá-los um tiquinho, um policial que me encontrou perto da estrada, fedendo a mofo e a sangue seco, e tentou me conduzir pelo braço de volta à cidade, desapareceu numa região do brejo onde o chão engole rápido se alguém pisa nas tábuas erradas, e Bisonho comentou depois, sem erguer muito a voz, que algumas pessoas simplesmente descem onde sempre estiveram destinadas a apodrecer. Eu continuava feliz, sim, ou algo próximo disso, um tipo de felicidade úmida, infantil e rancorosa, feita de jogos, diálogos e sobrevivência, e talvez por isso demorasse a perceber a textura real do que vinha acontecendo à minha volta. O fedor mais frequente de carne estragando em pontos do bosque onde antes só havia madressilva, as moscas negras vibrando sobre cavidades rasas, as unhas dos meus pés grossas como casco, minha barba crescida cheia de folhas presas,
a tosse que por vezes fazia subir gosto de ferrugem, os dentes de Poe aparecendo longos demais quando ele sorria, costuras puxando no focinho de um bicho que eu não queria examinar de perto, o algodão manchado saindo por uma brecha na barriga dele e mesmo assim a voz permanecendo a mesma, doce, arrastada, como se o apodrecimento fosse apenas outra maneira de existir. Leitão começou a surgir menos inteiro também, uma orelha sempre um pouco torta, a barriguinha rasgada mostrando enchimento escurecido que cheirava a água parada, e ainda assim falava, ainda assim tremia, ainda assim me abraçava quando eu tinha noites ruins, e eu o segurava com cuidado porque ele se tornará frágil demais, como se qualquer afeto mais bruto pudesse desfazê-lo. Tigrão já não saltava como antes, havia um peso úmido nos movimentos, um arrasto, e às vezes eu escutava um líquido se movendo dentro dele quando aterrissava, mas sua risada continuava vastíssima, e sua alegria me convencia a não olhar demais. Talvez seja isso que chamam de loucura, não ver o que não existe, mas insistir em amar aquilo que claramente se desfaz. O bosque foi ficando menor. Ou eu maior. Ou ambos. Trilhas terminavam em cercas novas. Sons de estrada vinham mais perto. E num fim de tarde em que o céu estava cor de hematoma velho, encontrei no limite das árvores um grupo de homens com lanternas e armas, falando meu nome em voz baixa como quem fala de um animal perigoso, e com eles vinha uma moça muito jovem, segurando um retrato plastificado contra o peito, um retrato de mim menino, limpo, sorridente, os olhos ainda abertos para o tipo de mundo que não dura, e ela chorava enquanto dizia que eu podia voltar, que ninguém me machucaria, que o passado fora uma doença, que havia remédios melhores agora, que eu não precisava mais viver sozinho. Sozinho. A palavra me atingiu com tanta violência que recuei como se tivesse levado um golpe. Poe estava ao meu lado, eu podia senti-lo, podia ouvir sua respiração macia. Leitão escondia-se atrás da minha perna. Tigrão arqueava as costas, pronto para saltar. Sozinho, ela disse de novo, e um zumbido começou dentro da minha cabeça, porque em algum lugar mais fundo do que o bosque eu sabia que aquela palavra continha um núcleo duro de verdade, um núcleo pequeno e assassino como uma pedra dentro da fruta. Mas se eu a tocasse tudo em volta talvez ruísse, e eu não podia, não depois de viver tanto tempo sustentado por vozes, pelúcias e sangue. Corremos. Eu e eles. Corremos mata dentro enquanto atrás vinham latidos e homens tropeçando. Coelho gritava instruções. Corujão dizia para seguir o riacho até as rochas. Bisonho apenas me acompanhava, já conformado com o pior, como sempre. A noite caiu mais cedo de propósito, eu tenho certeza, e a floresta cheirava a fungo, barro revolvido e medo. Encontramos abrigo na casa de Poe, ou no que ainda chamávamos assim, uma estrutura de tábuas e troncos parcialmente engolida por trepadeiras, e lá dentro a realidade resolveu sentar-se comigo no escuro sem pedir licença. O cheiro foi o primeiro golpe, não mel, não terra, mas tecido apodrecido, enchimento úmido, urina velha, carne humana mal lavada. Depois veio a visão, aos poucos, à medida que a lua vazava por uma fresta do telhado, Poe encostado na parede não como criatura viva, mas como um bicho de pelúcia grande, sujo, remendado inúmeras vezes com fios de cores diferentes, o focinho torto, um olho substituído por botão escuro, a barriga aberta mostrando camadas de algodão apodrecido e alguma coisa marrom endurecida que talvez fosse lama ou sangue muito antigo. Leitão, menor ainda do que eu lembrava, quase sem forma sob a sujeira. Uma orelha pendendo por fiapo. Tigrão sem parte da cauda, as listras desbotadas, as costuras do peito abertas. Bisonho feito de retalhos escuros, o enchimento escapando em tufos. E, no entanto, falavam.
Falavam comigo como sempre falaram. Não com a boca, percebi então, mas naquela parte da cabeça onde a infância apodrece sem morrer. Eu os via como eram e ainda os ouvia como amigos. Essa foi a verdadeira ruptura, muito pior do que o sangue no quarto dos meus pais, porque naquele instante compreendi as duas coisas ao mesmo tempo e nenhuma anulou a outra. Eu era um homem sujo, doente, talvez febril, escondido numa cabana infestada de mofo, cercado pelos restos de brinquedos que arrastei vida fora como relíquias. E também era um menino no bosque com seus amigos tentando encontrar soluções amáveis para um mundo hostil demais. As duas verdades coexistiam, costuradas com linhas podres. Lá fora os homens se aproximavam. As lanternas riscavam as frestas como dedos de fogo. A moça do retrato chamava meu nome, dizendo Christopher Robin, como se resgatar o nome inteiro pudesse resgatar o resto. Poe então falou, muito baixo, quase com ternura, que às vezes quando se ama demais um lugar a única forma de mantê-lo é fechando para sempre, e Tigrão riu daquela maneira estilhaçada e sugeriu algo rápido, bonito, flamejante, enquanto Coelho, surgindo atrás de caixas e jornal velho, apontava para as latas de querosene que eu guardava para o inverno. Não me lembro de decidir. Lembro de mover. De despejar. De ouvir a moça do lado de fora pedir que eu abrisse a porta. De bisonho dizer que fogos acabam com muita coisa, inclusive espera. De minha mão tremer sobre o fósforo. De pôr-me olhar com o único olho íntegro e parecer, por uma fração impossível, mais triste do que qualquer criatura deveria parecer. Acendi. O querosene respondeu de imediato, uma língua amarela correndo pela madeira seca, subindo pelas paredes, bebendo jornais, mordendo o teto. Os homens gritaram do lado de fora. Houve pancadas na porta. Fumaça grossa, negra, começou a descer do forro. Leitão tossiu na minha cabeça. Tigrão já gargalhava como se aquilo fosse um jogo enorme. E eu sentei no chão, abraçando o pó, sentindo pelo sintético, a umidade fria do tecido, a costura dura sob meus dedos, enquanto as chamas cresciam e a cabana inteira se transformava num coração em combustão no meio da mata. Não sei dizer se morri ali. Às vezes penso que sim. Porque desde então o bosque ficou mais nítido e mais cruel, como as coisas ficam nos sonhos quando já não precisam obedecer à carne. Às vezes penso que me arrastaram para fora sem que eu notasse e agora vivo em algum quarto acolchoado, com janelas gradeadas e cheiro de remédio, enquanto tudo isto segue acontecendo apenas por dentro. Outras vezes acordo no barro, torcendo fuligem, com as mãos chamuscadas e pó ao meu lado mais queimado do que antes, ainda assim presente, ainda assim falando de mel e de dias melhores. E escuto ao longe crianças visitando uma parte cercada da floresta onde colocaram placas sobre um homem perigoso que viveu entre brinquedos e ossos. E guias narram sua história com a voz limpa de quem nunca amou algo a ponto de preferir que ardesse e consigo a devolvê-lo ao desprezo do mundo. O fim, seja qual for, não trouxe paz. Trouxe apenas um bosque mais silencioso, mais estreito, e amigos que às vezes se mexem quando não estou olhando diretamente, costuras estalando na penumbra, enchimento saindo como vísceras brancas. Ainda brinco com eles. Ainda conversamos. Ainda encontramos soluções. Às vezes amáveis. Às vezes não. E quando o vento passa entre as árvores queimadas e faz um som parecido com o de alguém chorando muito longe, eu quase consigo lembrar do rosto de mamãe antes da pedra, da mão de papai na beira da minha cama, da moça na orla do bosque segurando meu retrato. Mas Poe então me toca o braço com sua pata remendada e pergunta, com doçura infinita, se quer um pouco de mel. E eu digo que sim, sempre que sim.
Porque há horrores que só se suportam quando aceitamos ser novamente meninos diante deles. Mesmo que o mel tenha gosto de fumaça, mesmo que as árvores estejam cheias de cinza, mesmo que entre as raízes, quando a chuva forte escava o chão, ainda surjam de vez em quando pequenos ossos humanos, limpos pela água, brancos como dentes sorrindo para mim desde um lugar onde já não há diferença nenhuma entre brincar e recordar.